Olá, meus amigos. Olha, estou passando aqui deixar uma palavra de fé, a palavra de Deus. Nós estamos acostumados a ouvir as pessoas dizer: eu sou uma pessoa boa. Tem até pessoas que, quando você vai falar de Deus para ela, que ela precisa aprender o Evangelho, ela diz: não preciso disso não, porque eu sou uma pessoa boa. E ela descreve algumas coisas que ela faz. Eu dou cesta básica, eu faço bem o próximo, eu não procuro mal de ninguém. Algumas nem dá nada mesmo, né? Apenas eu não faço mal a ninguém, realmente. Humanamente, naturalmente, socialmente, ela é uma pessoa boa. Mas será que é isso que a palavra de Deus diz? Será que é isso que Deus vê de nós? Será que nós não precisamos aprender com Deus para melhorarmos? Será que nós somos essas pessoas boas mesmo? O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele discorda disso. E ele fala da natureza humana, da natureza pecaminosa que existe em nós. E ele descreve falando de si próprio. E isso a gente pode olhar para a gente. Ele vem falando da luta contra o pecado. Está em Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. A lei de Deus, ele está falando aqui da lei que foi passada para os judeus através de Moisés, que Deus passou, e que é uma lei espiritual para que o homem viva em harmonia com Deus, para que o homem viva uma vida que Deus possa olhar e se agradar e dizer: realmente esse camarada é uma pessoa boa. Mas ao mesmo tempo ele fala da nossa condição natural como ser humano, que a Bíblia trata de carnal, porque aqui é algo uma alegoria acerca o espírito e a carne, o espírito que habita em nós e a carne. E ele diz que a lei é espiritual, que a lei foi passada por Deus, a lei ela tem as coisas que agrada a Deus e que até o nosso espírito concorda, mas nem sempre a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, ela está disposta a obedecer, a servir. Quantas as vezes é aquilo que o próprio Paulo vai dizer aqui, né? O que eu quero eu não faço, e o que eu faço, aquilo que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo. Então ele disse: porque o que eu faço não o aprovo, pois que quero isso, não faço, mas o que aborreço, isso faço. E quantas as vezes o ser humano ele faz isso? Quantas as vezes as pessoas, ela não faz algo e ela diz: puxa, mas por que eu fiz isso? Ou por que eu ajo assim? Aí tem até aqueles que dizem assim: mas eu não consigo me controlar. Às vezes a pessoa que está no vício, às vezes a pessoa que não está no vício, mas às vezes é a maneira da pessoa agir, as suas atitudes, sua maneira de tratar com as pessoas. Acho que todos nós já passamos por isso um dia, de você, às vezes até no tratamento com a pessoa, você tratou a pessoa como você não gostaria de ser tratado, e depois você fala assim: poxa, mas por que eu faço isso? Ou de vez eu sempre, nem pensei, de repente já fiz, eu poderia não ter feito. Por quê? Porque a própria consciência dela atestou que aquilo estava errado, que aquilo não seria o comportamento. Quantas vezes a pessoa diz assim, tem pessoas que dizem assim: mas eu gostaria tanto de ter a calma que você tem quando vê uma pessoa que diante de uma dificuldade, diante de um atrito, ela se manteve em paz, ela conseguiu se dominar. E às vezes nós ouvimos isso. Por que não? Às vezes nós mesmos olhamos para alguém que agiu de uma forma assim, a gente diz assim: puxa, eu queria ter agido também. A gente lembra do momento, nós agimos o contrário. Quer dizer, aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, eu não aprovo. São coisas que às vezes a gente faz e a nossa consciência, às vezes nem admitimos para as pessoas, mas nós paramos depois e olhamos. Principalmente nós cristãos temos a palavra, lendo a palavra, você olha: puxa, mas eu agi assim nessa situação, eu agi assim com essa pessoa, eu agi dessa forma, eu queria ter agido dessa maneira, e de repente lá está fazendo de novo. E agora que a pessoa mesmo, ela mesma, quando ela olha, ela diz: puxa, eu queria agir diferente, eu não aprovo isso. Mas às vezes dentro de si aquilo é tão forte na sua capacidade humana, que ela acaba se rendendo e fazendo o que não aprova. Aí diz assim: se faço o que quero, consinto que a lei
E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Quer dizer, naquele momento que eu conheço a lei de Deus, eu conheço o ensinamento de Deus, mas de repente eu agi errado. E eu olho assim, não, puxa, mas eu de novo. É aquele momento que você se dá conta, você vai até a Deus pedir perdão, Deus me perdoa. Eu agi assim, eu agi dessa forma. Quer dizer, você está dizendo, a lei é boa, o ensinamento é bom, só eu que estou agindo errado. Eu que estou agindo errado. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Parece até que a pessoa está aqui, que o apóstolo aqui, ele está se isentando, né, do seu erro, da sua culpa. Porque ele diz, não sou eu, é o pecado que habita em mim. Então é o pecado que está fazendo, não sou eu. Mas espera aí, esse pecado habita em mim, ele faz parte de mim. Na verdade, a coisa mais grave, né? Tem um pecado habitando na minha carne. E esse pecado, ele me domina e eu preciso dominá-lo. Como o próprio Deus falou lá para Caim em Gênesis, no início. Quando ele mata o irmão, quando ele oferece uma oferta de qualquer jeito para Deus, Deus não se agrada e ele fica aborrecido e Deus diz, olha, o pecado está aí, mas sobre ele você deveria ter domínio, você deveria dominar, senão ele te domina. E ele foi dominado, acabou matando o irmão, mas isso é um outro assunto. Então vamos para aqui, onde nós estamos. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Isso é uma coisa séria, né? Aqui cai aquelas pessoas que dizem assim, não, sou uma pessoa boa, não tenho mal com ninguém, sou isso e aquilo. A Bíblia discorda disso. A Bíblia diz que, o Paulo falando dele, mas isso aqui ele está falando como ser humano, isso aqui engloba todo ser humano. Ele diz assim, porque sei que em mim não habita, na minha carne, não habita bem algum. Isso é uma verdade, isso é uma palavra para nos alertar, para nos fazer despertar e a gente acordar o quanto a gente dependemos do Evangelho, quanto a gente precisamos cada dia nos dedicarmos ao Evangelho, à leitura bíblica, à oração, para que nós possamos vencer. Jesus, ele nos deu a dica de como evitar de ser dominado por esse pecado, esse mal que habita na nossa natureza humana, pecaminosa, na nossa carne. Ele disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, devemos vigiar, devemos orar para não entrar em tentação. Estava estando no caminho da oração como uma forma de se livrar disso e de vigiar. Vigiar é o quê? Eu tenho sempre a palavra comigo. Aquilo que o salmista, no Salmo 119, quando lembra o versículo, ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós devemos ter sempre a palavra guardada, tá lendo a Bíblia, guardando o que aprendemos aqui, ter isso dentro do nosso coração, para quando a nossa carne, que a nossa natureza humana foi impulsionada a errar, a fazer algo que nós sabemos que não está certo, a gente lembrando da palavra e dizer, não vou fazer, porque a palavra de Deus diz isso e isso. Mas às vezes até sabendo, acaba fazendo, acaba agindo de alguma forma. Poxa, são vários ensinamentos de Deus que nos ensina e que de repente o homem passa por cima e depois olha, mas, meu Deus, de novo eu fiz isso, me perdoa. E isso quando o ser humano ainda está humilde para reconhecer, porque tem casos que a pessoa está tão cheia de si que ela já nem percebe, ela nem se dá conta, não, estou certo, acabou, e eu sou bom, e sou bom. E fica nisso. E a Bíblia diz que não, diz que dentro de mim nem bem nenhum existe, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Para você entender o bem, aqui, porque você pode chegar e dizer assim, não, mas eu faço bem, eu faço caridade, eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo bem, isso é um bem também, né? Mas o bem é tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Eu posso fazer, como o apóstolo Paulo, quando ele fala de amor, ele diz assim, olha, se
eu vendesse tudo que tenho, desse os pobres, mas não tivesse amor, isso de nada valeria. Aí você pergunta, pois espera aí, mas o cara vendeu tudo que tem, abriu mão de tudo que tem, o cara tinha riqueza, entregou e deu para os pobres, ajudou as pessoas, ele ainda não tem amor? Porque às vezes ele tem amor a Deus, amor às coisas de Deus, amor de andar nos mandamentos de Deus, de obedecer a Deus. Ele tem ali um sentimento, lógico, de afeição pelo próximo, ainda de ajudar uma pessoa necessitada, uma compaixão, né, vamos dizer assim, humana, mas o amor vai muito mais além, porque o amor, primeiro, pegamos o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus não é dizer eu amo a Deus, que muita gente grita eu amo a Deus, mas amar a Deus é aquilo que Jesus ensinou, ter a palavra dele e guardar, quer dizer, gastar tempo descobrindo a vontade dele e ter disposição de guardar. E quando estamos praticando o amor para com Deus. E depois o amor próximo, quer dizer assim, como a ti mesmo, quer dizer, aquilo que eu não quero para mim, aquilo que eu não faria para mim, aquela atitude que eu não faria comigo, eu não vou fazer com o próximo. Às vezes são pequenas coisas, às vezes coisas grandes, mas também pode ser coisas pequenas. Por exemplo, uma pessoa metida esperta, malandrinha, que gosta de dar os seus golpes, às vezes pequenos golpes, né, para se dar bem, faz coisas que não deveria, e às vezes até uma atitude pequena, parece inocente, vamos dizer assim, mas que ela não gostaria que alguém fizesse aquilo com ela. Vamos pegar um exemplo aqui no Brasil, país da fila. O país da fila diz que o brasileiro não pode ver uma fila que já está entrando nela. Mas tem isso mesmo. Acho mais que nós somos organizados nisso, né? Vejo os gringos que moram aqui no Brasil, vêm aqui no Brasil, passam um tempo, eles estranham porque em alguns países não tem essa organização da fila. Nós temos essa coisa, mas vamos dizer, você chega ali, tem uma fila no banco é assim, um lugar terrível de fila. Aí tem alguém na fila, tem um montão de gente na fila, mas dê um jeitinho que dá para você bolar todo mundo, passar na frente e sair bem. Quer dizer, você faz aquilo, depois se acha às vezes até esperto. Estou dizendo que você faz, estou colocando você aqui no sentido genérico. Quando que a pessoa faça isso, depois já sai dizendo, poxa, eu fui lá, estava um montão de gente, eu consegui, eu falei com alguém, passei na frente de todo mundo. O que é que tu quer? Eu te espero. Ela não gostaria que, se ela estivesse lá esperando um tempão na fila, alguém fizesse isso. Então, quer dizer, aqui já está fazendo uma coisa a mais, já está indo contra a palavra que não faça aos outros aquilo que você... Faça aos homens aquilo que você gostaria que eles fizessem com você. Quer dizer, para aquilo. Então, são tantas coisas que a gente for falar aqui, que às vezes a gente faz com as pessoas, às vezes a nossa própria... intolerância com os erros dos outros. Estou dizendo que a gente tem que concordar com quem está errado, mas às vezes a gente são tão duros com o erro dos outros e às vezes não somos conosco, e às vezes até quando erramos queremos compreensão, então, mas não queremos ser compreensivos com o outro. Bom, e por aí vai, né? Espero que tenha explicado isso. Então, o que eu faço bem, não quero mais o mal. O que eu não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Coisa terrível, né? Como eu já disse, parece até que ele está se isentando, né? Não, é algo que está em mim que ele faz o mal, não sou eu não, eu não quero. Mas esse mal está em mim porque eu permiti, né? Eu permiti o quê? Não dando crédito ao Evangelho, não dando crédito à palavra de Deus, não buscando a Deus para que Deus venha me libertar só Ele pode me libertar dessa natureza humana, ou não me fortalecer. A Bíblia diz, fortalecer no Senhor na força do seu poder. Não me fortaleci no Senhor, às vezes vivi minha vida de qualquer maneira e me sinto fraco, que a minha carne, quer dizer, minhas vontades humanas, meus erros têm acabado me dominando. Eu já vi pessoas agirem dessa maneira. Eu lembro, agora eu já falei isso aqui várias vezes, como exemplo, algumas pregações, mas é bom lembrar. Eu lembro quando eu não era da igreja ainda, eu era
Eu vivo aqui a vida maluca, a vida louca, né? Na bebedice, eu lembro uma vez que um colega meu, um amigo meu, ele chegou, estava alto da noite, estava o dia inteiro bebendo, e alto da noite estava sozinho em casa bebendo, e a porta estava aberta, e ele tinha muita conversa comigo, ele chegava com total liberdade de entrar na minha casa a hora que ele quisesse. E nesse dia ele chegou, umas 10 horas da noite, 9h30, 10 horas, entrou, estava bebendo, ele chegou ali. Eu lembro que ele sentou e, com ar de arrependido, ele disse assim: cara, mas acabei de trair minha esposa com a fulana de tal, uma vizinha. Tinha lá até uma moça jovem, não sei se ele traiu. Mas ele chegou com essa culpa. Ele disse: acabei de trair. Aí ele baixando, eu estava nem aí para ele, para a vida dele. Mas ele estava tão arrependido que ele achou de se abrir comigo. Aí ele falou assim: minha esposa tão maravilhosa, trabalhadora, e realmente era uma senhora, já era um cara de idade, era uma senhora lutadora, guerreira. Ele disse: eu faço isso. Aí tem uma hora que ele falou assim: eu sei que está errado, mas eu não consigo resistir à mulherada. Então, quer dizer, ele sabia, ele estava traindo a esposa, estava adulterando, ele sabia que estava errado. Ele sabia que aquela coisa estava errada, que ele estava fazendo errado com a esposa dele, que era uma pessoa maravilhosa, como ele mesmo falou. Mas, no entanto, ele se sentia mais dominado pelas suas vontades carnais. E quantas pessoas não estão dominadas pelas suas vontades carnais? Quantas às vezes o ser humano, às vezes não é no caso aí de trair alguém, mas às vezes é no trato com as pessoas mesmo. A pessoa é muito rude com as pessoas, a pessoa ofende as pessoas facilmente e ela percebe e diz: puxa, eu não queria ser assim, eu não queria ser dessa maneira. Mas quando eu vi, eu já falei, eu já disse, eu já fiz. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece isso. Acho que todos nós queremos ser melhor, nós queremos mudar. Tanto é que a gente vemos, né? Quando vira o ano, vê essas coisas. Seremos melhores e continuamos sendo os mesmos carnais. Então nós precisamos buscar em Deus. Deus me ajuda, Deus me transforma. Às vezes nós buscamos mais, Deus muda a minha vida, me traz isso, me traz sucesso, me traz prosperidade, Na verdade, eu estou precisando que se tem uma melhora no nosso interior. Acho que é o que todos nós mais precisamos, porque aí, assim, nós teríamos um mundo melhor, pessoas melhores, um mundo melhor. Não é verdade? Bom, acho essa lei em mim, que quero bem e faço, mas o mal está contigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, segundo o Espírito que habita em mim, eu tenho prazer na lei de Deus. Se você olhar, as pessoas, mesmo de uma forma inconsciente, elas têm esse prazer em Deus. Tanto é que você vê de pessoas falando de Deus: graças a Deus, que Deus me ajude, Deus, não sei o que. Você fala: Deus, lógico, hoje tem um segmento aí, um lado que se diz, de pessoas que se diz ateias, que não acreditam em Deus, agnóstico, não sei o que lá. Mas é uma pequena parte da população. Mas a maioria, ela tem essa coisa de Deus, até alguns que fazem coisas que quando nós lemos na Bíblia está contrária à palavra de Deus, mas ela faz, às vezes, de uma maneira até uma intenção, vamos dizer, da boa intenção. Boa intenção errada não vale nada, mas é uma boa intenção tentando agradar a Deus. Por exemplo, quantas pessoas não vão ao ídolo, dobram os seus joelhos, faz suas orações aos ídolos, adoram aqueles ídolos, dedicam-se a eles, achando que aquilo agrada a Deus, porque aquele ídolo representa, às vezes, está representando uma pessoa, às vezes um discípulo de Cristo que já morreu e que está esperando, como todos que já morreram, esperando a ressurreição de Cristo no último dia. Mas a pessoa faz isso para agradar a Deus, porque ela tem, como ele diz aqui, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ela tem prazer, ela quer melhorar. Por exemplo, quando você fala da lei de Deus, do amor ao próximo, de amar as pessoas, de amar a Deus, muitas pessoas concordam com isso, mas a vida dela não condiz com isso. No dia a dia ela age completamente contrário. Por quê? Porque a lei que está na sua carne, a lei que está na sua natureza humana, leva ela a agir de outra forma.
E, às vezes, aqui, no caso de Paulo, Paulo é o apóstolo de Cristo, um homem de Deus, conhecedor da graça de Deus, conhecedor da palavra de Deus, até um homem que trouxe muitos ensinamentos, mas ele está vendo isso nele mesmo, porque o que eu estou falando aqui não é aquela coisa, tem gente assim, humanamente eu sou assim também, não tem isso. É triste a gente dizer, eu queria olhar e dizer, não, eu sou diferente, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa que eu sei que Deus está na maior alegria comigo, mas eu sei que o meu lado carnal, muitas vezes minhas atitudes não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Quantas às vezes a gente fala algo, depois você diz, não falei isso. Aí você, meu Deus, me perdoa, Pai, eu errei, eu falhei. Por isso nós precisamos cada dia olhar para a palavra de Deus e buscar a Deus. Então Paulo coloca ele mesmo aqui como exemplo para que os outros entendam também acerca deles. E a gente tem que ler isso aqui sempre olhando para nós, não é olhando para alguém. Não, é olhando para mim. Puxa, realmente eu preciso, porque dentro de mim bem nenhum habita. E é tanta verdade, porque antes do Evangelho eu fazia um bocado de coisas que Deus abomina e eu fazia aquilo como se fosse algo bom. E se não é pelo conhecimento da palavra, pelo entendimento da palavra, e às vezes uma luta para agir daquela forma, acaba fazendo as mesmas coisas. Então, tem até gente que está na igreja, mas quando vai falar do seu passado, de coisas erradas, a pessoa fala com um prazer tão grande. Eu era uma pessoa muito valente, comigo não tinha isso não. Eu era do mundo do crime, não sei o que lá, e eu fazia, pintava e abordava. Eu era um mulherengo, era isso e aquilo, não sei o que mais lá, eu era terrível. A pessoa fala aquilo até com certo, ele está com orgulho disso? Quer dizer, a carne, né? A carne que domina. A gente tem que olhar que nós temos que seguir a palavra. Bom, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Quer dizer, meus membros, a minha carne, a minha natureza humana, o meu corpo, ele pede coisas, está contra o meu entendimento. Meu entendimento é a palavra de Deus. Meu entendimento é o que eu aprendo de Deus. Eu entendi que determinadas coisas são pecados, determinadas coisas desagradam a Deus, mas há uma lei que quer me dominar lá no pecado. Então vejo os meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora ele fala o corpo desta morte, porque as nossas vontades naturais vai nos levar à morte, mas não a morte física, a morte física todos nós vamos passar, mas a morte espiritual, que é o afastamento, completamente afastamento de Deus para toda a eternidade. Meu corpo, minha carne, minhas vontades carnais, todas as vezes que eu obedeço, eu estou me afastando de Deus e eu estou morrendo espiritualmente. Isso é terrível. Miserável homem que sou. Então, sem Deus, sem a palavra de Deus, sem o agir de Deus dentro de mim, eu sou miserável. Não tem essa coisa, sou homem bom, sou pessoa boa. E a solução, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, Jesus que nos livrou, Jesus que nos fez entender as coisas de Deus. Mas eu quero encerrar lá em Gênesis, para você que diz, eu sou uma pessoa boa, não tenho do que me arrepender, eu sou isso, aquilo, você não é bom não. Você não é bom não. Se você for meu amigo, eu posso até te achar uma pessoa boa, mas você não é bom. Eu também não sou não. Segundo Deus, olha o que Deus diz. Vou pegar aqui, Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Palavra de Deus. A imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice.
Então é isso, gente. Fica com Deus. Espero que tenha ajudado você. E se dedique mais à leitura da Bíblia, se dedique mais à palavra de Deus, para que você seja uma pessoa, você que já é uma pessoa boa para a sociedade, as pessoas que gostam de você dizem que você é uma pessoa boa, você venha ser uma pessoa boa segundo o padrão de Deus, que é esse que importa, que é esse que vai te levar à vida eterna. Logicamente que nesse mundo nós temos pessoas que nos conhecem e que dizem que nós somos gente boa, porque ela gosta da gente. Tem também aquele que não gosta, esse camarada não vale nada, não vale uma pataca, não vale um real furado, não vale um centavo furado, não vale um conto de réis, tempo do meu avô, né? Tempo do meu avô. Tem gente que acha isso de você, acha de mim. Mas tem gente também que nos acha bom. Essa é uma boa pessoa, essa pessoa. Mas que nós venhamos realmente entender que bem nenhum existe em nós. E é desde a meninice, é velho isso. E como nós nos lembramos disso? Na palavra de Deus, em Cristo Jesus, no que Ele nos trouxe de entendimento na sua palavra. A nossa natureza humana tende para o pecado. É isso que nos torna pessoa má. É aquilo que está, aquelas vontades que está dentro de nós que são contrárias à palavra de Deus. Então vamos vencer isso com o Evangelho. Amém, Jesus? Deus abençoe a todos. Fiquem na graça. Tenham um bom dia. Bom dia, boa noite, boa tarde. Enquanto você nos Deus abençoe a todos.